quero falar hoje com você sobre discernindo a voz de Deus. Discernindo a voz de Deus. Entendendo, compreendendo a voz de Deus. E o texto que eu quero usar como base para a nossa meditação hoje de manhã está em Deuteronômio 28, verso 1. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos ler mais uma vez juntos? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Hoje de manhã, antes da gente vir aqui para a comunidade, a minha mãe veio na frente. Ela, junto com a Edna, ajeitar as coisas aqui para a ceia, colocar a mesa, enfim, os pães, deixar tudo preparado. E a gente estava se arrumando ainda em casa para vir. Minha mãe ligou para a Dani, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, e a Dani respondeu, só que, não sei, uma não estava ouvindo a outra. Teve algum problema na ligação, ficou alô, tal, daí desligou. Aí voltaram a ligar, a Dani retornou, enfim, deu certo a segunda ligação, e aquilo que precisava ser feito, foi feito. Mas aquilo que precisava ser feito, só foi feito quando a voz foi ouvida. Quando a mensagem chegou. E eu penso que no nosso relacionamento com Deus, as coisas se dão exatamente dessa forma. O segredo da vitória, o segredo do êxito na nossa relação com Deus, começa quando nós temos a capacidade de ouvir a sua voz, de discernir a sua voz, de captar a sua vontade. Paulo disse que a vontade de Deus para a nossa vida, em Romanos 12, ela é agradável, ela é uma vontade boa e ela é uma vontade perfeita. Se você continuar lendo Deuteronômio 28, você vai ver que Deus, através de Moisés, depois de discorrer sobre as bênçãos que a gente recebe, quando ouve e obedece a palavra, ele vai dizer o seguinte: se você rejeitar a voz, se você não ouvir a voz, se você não estiver atento à voz de Deus, você será amaldiçoado. Ou seja, sua vida não vai avançar, sua vida não vai progredir. Então, captar a voz de Deus, receber a voz de Deus, estar atento à voz de Deus, é o primeiro passo para termos êxito e vitória na nossa vida. Eu não preciso nem perguntar. Qualquer pessoa em sanidade mental quer ter êxito e vitória na sua vida. Certamente você deseja isso. Mas sabe, muita gente tem dificuldade e já me perguntou em aconselhamento, em visita, em conversa: pastor, como é que eu ouço a Deus? Como é que eu ouço? Como é que eu sei o que Deus quer? Como é que eu consigo discernir a vontade de Deus? Eu preciso tomar uma decisão,
Eu preciso dar um passo, eu preciso fazer uma escolha, e eu queria saber se Deus deseja que eu aceite, que eu rejeite, se eu assino esse contrato, se eu mudo para essa casa. Enfim, muita gente tem essa dificuldade, esses questionamentos. Como ouvir a voz de Deus? Como saber a vontade de Deus? E hoje, nesse domingo, eu quero gastar um tempo aqui com você para falar sobre isso exatamente. Como é que a gente discerne? Como é que a gente entende? Como compreendemos a vontade de Deus, a voz de Deus para a nossa vida? Porque eu não sei com você, mas Deus nunca falou audivelmente para mim. Eu creio que Ele fala, eu creio que Ele pode falar. Eu já ouvi relatos de pessoas declarando que ouviram uma voz audível, mas assim, falando sobre minha experiência pessoal e pelo pouco que eu conheço de gente, na verdade conheço bastante gente, a maioria esmagadora das pessoas jamais ouviram uma voz audível. Até se você olhar para o ministério de Jesus, você vai ver que Deus falou audivelmente em algumas vezes, né? Eu até preguei há algumas semanas, alguns meses na verdade, sobre quando Deus fala mais alto. Aliás, uma mensagem que muita gente foi abençoada e assistiu e compartilhou. Depois você pode dar uma olhada nesse vídeo, está lá. Mas Deus não fala audivelmente. Então, Deus não fala sempre audivelmente, ou seja, não é comum que Ele fale audivelmente. Ele pode falar. Então, isso se torna um problema para muitos de nós, né? Como é que a gente, então, consegue compreender e discernir a palavra de Deus? Como é que Ele fala com a gente? Em primeiro lugar, por sua palavra escrita. Guarde isso. Por sua palavra escrita. E eu deixei já no início esse tópico, porque aqui vai ser o centro e o cerne dessa mensagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus jamais te pedirá outra coisa. A gente vai olhar hoje, agora de manhã e à noite também, outras formas de Deus falar com a gente, outras maneiras de Deus se conectar conosco. Mas guarde uma coisa, já de início dessa mensagem: Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Nunca. Nunca. Deus nunca vai te pedir algo que vá contra aquilo que está na sua palavra, que obviamente foi escrita por homens, mas nós sabemos foi inspirada pelo Espírito Santo. Jesus diz: os céus vão passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, antes de qualquer coisa, quando você precisa tomar uma decisão, você precisa perguntar: existe base na palavra de Deus para eu tomar essa decisão? Por exemplo, dá um exemplo claro aqui. Eu estou enfrentando uma crise no meu casamento, um exemplo. E eu quero saber, uma crise de desentendimento. A gente não concordou num ponto ou em outro, na criação dos nossos filhos, que agora estão adolescentes. Então, eu e a Dani discutimos lá e tal. Não concordo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que os meninos precisam estudar em tal escola, não, eu acho que precisa estudar em outra escola. Teve um desacordo lá. E daí a gente está chateado. E daí eu vou orar: Senhor, será que não é da tua vontade que a gente se separe? Pode parecer engraçado para algumas pessoas, mas eu já atendi, eu já conversei com inúmeras pessoas que têm essas dúvidas.
E você vai olhar para a palavra de Deus e você vai ver que você não vai encontrar base para uma separação, para uma decisão dessa, por causa de uma bobagem, que a maturidade, que uma conversa resolveria. Então, antes de decidir, antes de escolher, eu dei um exemplo aqui acerca de uma decisão importante em relação ao casamento, mas em qualquer área da vida, entenda, Deus falará com você através da sua palavra. Você vai fazer uma sociedade. Você quer saber se é de Deus ou não? O seu sócio é um pilantra. O seu possível futuro sócio é um pilantra, desonesto, não vale nada. E você é uma pessoa correta. A Bíblia diz que não existe aliança entre a luz e as trevas. A Bíblia vai usar, inclusive no Novo Testamento, uma expressão chamada jugo desigual. E eu já falo de cara para você, não gaste tempo orando, jejuando, por uma resposta que você já tem. Você já sabe, essa sociedade não é da vontade de Deus. Você pode fazê-la? Pode. Como você pode pular de um prédio de 20 andar, como você pode beber veneno, muitas coisas você pode. Agora a pergunta não é se você pode, a pergunta é, você deve fazer? A vontade de Deus já está escancarada, explícita. Você é uma pessoa de Deus, que ama Jesus, discípulo de Jesus, serve a Deus, ama a palavra, quer constituir uma família. Daí aparece lá um bonitão ou uma bonitona, e você olha e se apaixona e gosta e tal, e ele mexe com o seu coração, mexe com... E daí você quer saber, será que é vontade de Deus para a minha vida? E daí você vai orar. Tem uma coisa, o bonitão é casado. Ou a bonitona é casada. Não ore. Não, você vai gastar saliva à toa. E eu creio que Deus não fica nos dando respostas que Ele já deu. Sabe? Por quê? Porque já está explícito. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E isso serve para o homem também, do teu próximo. A palavra já respondeu. Como é que eu sei que é a vontade de Deus? Está explícito. Está explícito. É uma pessoa que não é para a minha vida. E assim, irmãos, como isso, inúmeras outras coisas na nossa vida, se a gente tiver conhecimento da palavra, isso vai facilitar na hora da gente decidir, na hora da gente resolver. Fico vendo pessoas assim, será que é de Deus eu me envolver na igreja? Será? A Bíblia já diz, servir ao Senhor com alegria. A Bíblia toda é um chamado para você ser um participante, para você ser uma... Então, existem respostas que já estão muito claras na palavra. E quando a gente conhece a palavra, nós já avançamos e muito nessas dúvidas que a gente tem sobre se algo é ou não da vontade de Deus. É por isso que o conhecimento da palavra é fundamental. Salmo 119, verso 105, texto conhecidíssimo de todos, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então olha a figura do salmista, ele está dizendo que a palavra de Deus é uma lâmpada, é um farol. A palavra de Deus traz clareza, traz luminosidade para ele poder enxergar quais passos ele deve dar. Quando você
conhece a palavra, sua jornada, seu caminho, suas decisões se tornam mais fáceis. Você vai fechar um negócio, e daí você precisa saber, você está em dúvida, será que é de Deus ou não? Será que é uma coisa boa para a minha vida? Será que Deus quer isso? Tem um problema, na hora, um probleminha, é pequeno. Na hora de fechar um negócio, você precisa mentir. Você precisa camuflar um documento, forjar algo. E daí você vem e marca um horário comigo. Você diz, pastor, vê se Deus fala com o senhor aí. Ou você vai num culto onde tem um pastor que é profeta. Um homem de Deus, assim, que Deus fala com ele e tal. Ou então você já está tão perdido que você vai numa cartomante. Quem sabe Deus usou até uma mula, quem sabe Ele não usa. As cartas do tarô. Para falar comigo, essa resposta já está dada. Deus é contra a mentira. O pai da mentira, Jesus disse, é quem? É o diabo. Então, assim como você pode pular de um prédio de 20 andar, você pode falsificar aquele documento lá. Só não conte com a bênção de Deus. Só não conte com a presença de Deus. Você vai estar nessa, mas você vai estar sozinho. Você vai estar nessa, mas a bênção de Deus, é disso que está se tratando Deuteronômio capítulo 28. Se você quiser andar debaixo da bênção de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. E nesse caso, meus irmãos, a voz de Deus já está clara. Alguém te fez um convite para ir num lugar, mas é um lugar onde a idolatria está, onde as pessoas adoram outros deuses e tal, e não sei o que, vai ter um negócio, você vai ter que ir lá, participar, não sei o que, fazer alguma coisa. Você diz, ai, será que é de Deus que eu vá, que eu não sei o que? A resposta já está dada. A resposta já está dada. Então, eu creio que o conhecimento da palavra vai facilitar e muito a nossa vida. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 22, verso 29. Olha o que Jesus disse. Errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Muitos erros que a gente comete na vida, muitos equívocos que a gente comete na nossa jornada, é pelo simples fato de não conhecer a Escritura. Quando você conhece a palavra, irmãos, é por isso que eu digo, nós estamos aí lendo o Novo Testamento, né? Eu estou agora em Efésios capítulo 3, quem está junto comigo aí, lendo o Novo Testamento, mas lê a Bíblia de uma forma abrangente, você precisa conhecer a palavra, mas conhecer a palavra como um todo. Não pode, sabe aquela coisa, não, eu quero que Deus, é pela palavra que Deus fala, pastor. Então tá bom, vamos lá. Espírito Santo, fala comigo. Então você abre e aponta. Aí, nada a ver com aquilo que você está orando. Aí você diz, não, Senhor, eu estou falando sério, Jesus. Vamos lá, de novo. Bom, se você está precisando de umas 15 vezes para fazer um negócio desse, é porque você já sabe que não funciona. Mas, pastor, Deus pode usar assim? Olha, pode. Eu acredito que quando a gente é imaturo, quando a gente é novo na fé, Deus até, por sua misericórdia, Ele pode usar essas formas de conversar com a gente. Vou te dar um exemplo. Quando meus meninos eram pequenos, meus filhos, minha filha era pequena, como é que eu conversava com eles? Agora com 15, 16 anos, eu não vou ficar... Não, agora a conversa é num outro nível. Isso não significa que eu não goste mais deles, isso significa... Não, só significa que eles amadureceram. Só significa que eles cresceram. E sabe,
E tem gente ainda 30 anos na igreja abrindo Bíblia e fazendo sorteio gospel. Ou atrás de caixinha de promessa. Ou atrás de profeta. Ou atrás de tantas outras coisas. Mas se já conhecessem a palavra de Deus, já andariam mais da metade do caminho. Então, conheça a palavra. Quando o Senhor chamou Josué, Ele disse para Josué, o sucesso da sua jornada vai estar em guardar a palavra. Olha o que Josué 1, 7 e 8 diz. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Ou seja, tenha cuidado para observar a lei. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido. Sucesso da nossa vida passa por conhecermos a palavra escrita de Deus. O salmista no Salmo 1 diz: o prazer daquele homem bem-sucedido está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãos, conheça a palavra de Deus. Ô, gente, eu estava... Meu menino do meio fez 12 anos, né? E eu estava me lembrando ontem mesmo, que foi aniversário dele. Eu falei para minha mãe, mãe, você se lembra que você me deu essa Bíblia? E tinha uma Bíblia Thompson, eu tenho ela em casa, e eu guardei porque minha mãe me deu aquela Bíblia quando eu me batizei, e eu tinha 12 anos. Tem 20... Quantos anos eu tenho? 37. Tem 25... eu não estou nem bom de memória e nem bom de matemática. Bom, uma coisa está relacionada com a outra, né? E também estou ficando velho. E tem 25 anos já que eu ganhei aquela Bíblia. E eu me lembro que essa Bíblia era vendida há 25 anos por consórcio. Gente, custava a Bíblia na época um salário mínimo. Você imagina no dinheiro de hoje, o que custava um salário mínimo está perto de R$1.000. O que custaria? Hoje as Bíblias estão mais acessíveis. Tem Bíblia de tudo que é tradução. Tem Bíblia falada. Tem aplicativo. Mas às vezes as pessoas não se empenham. Não gastam tempo. Por favor, não diga que é falta de tempo. Só você dá uma olhada o quanto às vezes a gente gasta com distrações na nossa vida. Gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo. Se você não lê nada, gaste 10 minutos. Comece 10 minutos. Se você já lê 10 minutos, avance um pouco mais. Mas eu não estou falando... O importante não é a quantidade de leitura. O importante é a qualidade. É o foco. É a devoção. É você pegar um texto e gastar tempo. Ler o texto. Permitir que o texto te leia também. Que a palavra de Deus tem essa peculiaridade de conseguir nos ler. De abrir o nosso coração. De produzir mudança e transformação. Então, em primeiro lugar, como é que a gente discerne? Como é que a gente ouve? Como é que a gente entende a voz de Deus? A vontade de Deus através da sua palavra escrita. Se aparecer um anjo, Paulo disse, se aparecer um anjo contrariando essa palavra, você considera ele amaldiçoado. Tá bom? O islamismo surgiu, segundo
o seu profeta pelo surgimento de um anjo. Eu não duvido que possa ter aparecido um anjo, se dizendo, segundo eles, parece que era Gabriel. Acontece que contrariou o que estava escrito. Considere maldito tudo aquilo que possa contrariar. Ainda que o cara adivinhe sua vida, ainda que ele diga seu CPF, ainda que ele diga seu nome, a rua da sua casa, se passar por cima dessa palavra, é maldito. É maldito. Não acredite. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Amém? Segundo lugar, porque aqui mora a dúvida de muita gente. Existem muitas decisões que a gente vai tomar e que a Bíblia não vai ser explícita em relação a isso. Então, eu preciso comprar um carro. Que carro eu compro? Eu tenho 2 propostas de emprego. Qual proposta eu aceito, levando em consideração que não é para trabalhar com tráfico de órgãos ou de droga, nada disso, porque daí já tá explícito que maracutaia, você não vai ter base aqui. Suponhamos que você quer se casar, você moça, já está na idade de casar, toda bonitona, e Joãozinho e Pedrinho te querem. Os 2 são bonitão e os 2 servem a Deus, olha só. O que é que eu faço, pastor? Quem é que eu escolho? Olha, bem-aventurada és tu, hein? Porque tem muita irmã pulando aí no pescoço de qualquer um que aparece. Eu estou dizendo que existem decisões na vida que a palavra de Deus não vai estar explícita, mas você precisa resolver, você precisa decidir. Como é que Deus fala conosco nessas questões? E a partir de agora a mensagem é exatamente nesse foco. Segundo lugar, através da paz. Paz. Isso é um instrumento que Deus usa para nos ajudar na hora de decidir, para nos ajudar na hora de conhecer a sua vontade. Muitas vezes, Deus ele vai te direcionar para algo colocando paz no seu coração. Muitas vezes Deus vai dizer não para algo simplesmente colocando um incômodo, sabe? Uma falta de paz no seu coração. Eu já precisei tomar decisões importantes na minha vida, como a gente vai mudar de prédio na igreja, ofereceram um imóvel, ofereceram alguma coisa e tal, aí você viu, é bom, pode pagar, está tudo certo, é legal, mas na hora de decidir vem um incômodo. Você não sabe por quê, você não sabe, você vai fechar um negócio, está tudo certo, de repente fazer uma compra, comprar uma casa, um terreno, você vai mudar com a sua família. Tudo, você não vai transgredir em nada. A palavra de Deus saindo do Jaraguá e mudando a Vila Independência. Você não vai ferir a Bíblia, não tem nenhum versículo bíblico dizendo não morarás perto da Exalc. Não. Está tudo certo. Está tudo certo, mas na hora de assinar o contrato de aluguel, cara, não sei. O marido olha para ela e fala, amor, você sabe que eu também não estou em paz? Acabou. Você não sabe disso, mas eu estava com uma outra palavra preparada desde segunda-feira para pregar. Passei para o pessoal da mídia, o pastor Fernando que cuida disso, todos os textos, os tópicos e tal, 7 tópicos, tudo pronto, tudo preparado. Mas ontem,
começou um negócio. Um incômodo. Um incômodo. Levantei hoje, aquele incômodo permaneceu. Daí eu mandei uma mensagem para o pastor Fernando, falou, ó, desculpa, sei que está em cima da hora, se der tempo Deus, se não der, não deu, não tem problema, mas a palavra que eu vou pregar é essa. Na hora que eu passei para ele, entrei no chuveiro, tem pouco tempo, aquele incômodo foi embora. Sabe, e a paz. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai falar com a gente só através disso. Só através. Nos proibindo de algo, Ele vai colocar um incômodo. Nos liberando para algo, Ele vai colocar paz no nosso coração. Olha o que Colossenses 3,15 diz. Seja a paz de Cristo o árbitro. Em outra versão diz o juiz. O que é o árbitro, gente? O que é o juiz? É aquele que determina, é aquele que define, é aquele que mostra o que é certo, o que é errado, que decisão tomar. A paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Coração. A paz. Você vai tomar uma decisão em família? A paz precisa reinar. A paz. Eu digo sempre aqui que eu nunca tomo uma decisão assim que a pessoa quase que coloca uma arma na sua cabeça e diz, não, então, sabe aquelas compras? Não, tipo Casas Bahia, é só amanhã, é agora ou nunca, ou aceita agora ou não sei o quê. Deixa eu dizer algo para você com muita tranquilidade, quem age assim é Satanás. A precipitação, no afobamento, deixa eu dizer, calma, a Bíblia vai chamar Jesus Cristo de príncipe do quê? Da paz. Onde não tem paz, Deus não está. Vou repetir isso com a maior tranquilidade do mundo. Na hora de você tomar uma decisão. A proposta de emprego pode ter sido boa, o salário é bom, as condições são boas, tudo é bom, você vai morar numa casa melhor, você vai ter plano disso, daquilo e não sei o que e tal, remuneração, participação do lucro, não sei o que e tal. Você vai precisar mudar de cidade, você tem que pegar a família, mudar para lá, ou de estado, ou de país. Aí você fala, tem alguma coisa contrária à Escritura? Não tem. Não tem nada de errado em morar no México, nos Estados Unidos, na Finlândia, não tem nada de errado. Tem alguma coisa de errado, biblicamente, em eu ganhar mais? Deus, assim, porque tem crente que pensa assim, quanto pior, melhor, né? Então, só é Deus se me levar para o buraco. Só é Deus se eu tiver que descer o nível. Não. Tem alguma coisa de errado? E eu morar numa casa melhor? Nada de errado. Mas na hora de você decidir, você não tem paz. Sua esposa não tem paz. Os filhos não têm paz. Então, meu amigo, fique com a paz. Fique com a paz. Fique com a paz. Seja a paz de Cristo o árbitro. O árbitro da sua vida. E em último lugar, à noite a gente vai olhar mais algumas coisas. Vai valer a pena você estar com a gente, viu? Marque aí, deixa o relógio para despertar. 7 horas a gente vai começar o culto da noite. Mas é interessante um fato que aconteceu em 1 Samuel capítulo 3. Eu vou pedir para o pessoal colocar o texto primeiro. Dá para pôr primeiro? Samuel capítulo 3, quando Deus fala com Samuel. Quando Deus chama Samuel. Quando pela primeira vez Samuel ouve a voz de Deus. Olha o que o texto vai dizer. 1 Samuel 3, 4.
o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Olha só, Deus chamou, mas ele foi para Eli. Só para te dar um contexto, Eli era o sacerdote, era o pastor da igreja da época. E Samuel era menino, criança, morava no templo, junto com Eli. No meio da noite, Deus chamou, Samuel, Samuel. E ele pensou que fosse Eli. A voz parecia de Eli. E ele foi lá para Eli e disse, eis-me aqui. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi, se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, este se levantou, foi Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, ele se levantou, foi Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Imaginou essa cena? É até engraçada, né? Então, entendeu Eli, que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vá deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, este lhe respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Aqui é o início do ministério de Samuel, que vai se tornar o único homem da história a ser profeta, juiz e sacerdote. É Samuel quem vai liderar a nação, tanto espiritualmente como politicamente, ao mesmo tempo. Isso não tinha acontecido até então. É ele quem vai ungir Saul e depois Davi, rei de Israel. Samuel foi um homem fantástico, fantástico. É aqui que Deus lhe chama. E quando Deus o chama, a voz que ele ouve é a voz de Eli. E muitas vezes a gente vai discernir a voz de Deus assim, como uma voz que nos seja familiar. E está aí o terceiro tópico dessa mensagem. Deus muitas vezes vai falar com a gente, a voz de Deus no nosso íntimo, no nosso coração, é uma voz que a gente está acostumado a ouvir. Sabe, Samuel ouvia sempre Eli. E quando Deus fala com ele, a voz que ele ouve é a voz do seu pastor. É curioso isso, né? Porque eu não sei se você já leu uma Bíblia e a voz que você ouvia ao ler a Escritura, às vezes era a voz do seu pastor lendo a Escritura. Às vezes você lê um livro e a voz que você ouve é a voz do autor lendo. E eu penso que muitas vezes Deus vai usar a voz de pessoas que nos são familiar para falar com a gente. O que é que eu estou querendo dizer isso na prática? Para você que é moço, moça, jovem, adolescente, Deus muitas vezes vai usar a voz dos seus pais para falar com você. Você não tem uma escritura explícita. Você tem paz em qualquer decisão que você tomar. Mas de repente, a voz de um amigo, a minha voz, pregando a palavra de Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem, poxa, eu cheguei, eu ia jogar tudo para cima, eu ia fazer isso, fazer aquilo, e de repente eu vim no culto, eu ouvi a sua voz, eu ouvi a palavra, isso me ajudou a tomar uma decisão. Então, inúmeras vezes na nossa vida,
Deus falará conosco dessa forma. Às vezes é só um testemunho interno, mas é aquela voz que a gente ouve, uma instrução, algo dentro do nosso espírito, dentro da nossa mente, na nossa consciência. E sabe, irmãos, eu estou convencido de que o segredo da nossa vitória é estarmos atentos à voz de Deus. Eu não sei você, mas se eu tivesse ouvido a Deus, alguns erros que eu cometi, eu jamais teria cometido. E o mesmo eu posso dizer para você positivamente. Muitas bênçãos que eu alcancei, muitas coisas das quais eu fui preservado na minha vida, eu consegui isso, não foi fruto da minha sabedoria, não. Foi fruto da minha atenção à voz de Deus, à instrução de Deus. O Senhor é aquele que ainda hoje fala. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus tem direção para você? Ou você acredita que Ele te criou, te largou, falou, agora se vire e a gente se encontra no tribunal? Eu estou dizendo isso porque existe muita gente que às vezes frequenta a igreja, mas vai só decidir se vai mudar de cidade ou de não, de país ou de não. E ele busca em amigos, conselho, ele busca na proposta financeira, se é boa. E não tem nada de errado você, ao decidir, olhar, poxa, o salário é maior, é melhor, o que é que meus amigos acham, o que pessoas experientes da área acham, mentor. Tem nada de errado você buscar ajuda e conselho. Na multidão dos conselheiros, a Bíblia diz, existe sabedoria. Mas eu quero convidar você a ir para uma fonte de conhecimento que não só sabe das condições atuais. Eu estou falando de alguém que conhece o futuro. Eu estou falando de alguém que sabe o que vai acontecer daqui 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos. E mais do que isso, está disposto a falar com você. Está disposto a te orientar através da sua palavra, através de um testemunho interior, com paz, tirando paz, enfim, ou usando a voz de alguém dentro do seu coração. Esse alguém que quer falar com você é Deus. E eu quero que em nome de Jesus, a partir de hoje, você tome uma decisão. Antes de tomar uma atitude importante, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir. Ô, gente, deixa eu abrir um parênteses e desmistificar uma coisa. Se você vai comprar um carro, e tem um carro lá, prata ou amarelo, não ore pedindo para Deus, porque Ele não vai falar. Desculpa. Cara, eu respeito, eu sei que tem irmãos que acreditam. Eu respeito. Pode parecer até engraçado, né? Ai, Senhor, será que eu corto minha franja? Ai, meu Deus, que roupa eu visto hoje? Será que eu vou de branco ou de azul? Meu Deus, não. Eu estou falando de decisões. Como eu disse para você, os meus filhos buscam em mim uma orientação, mas existem coisas que eu falo, cara, resolve aí. Você vai de bermuda, de calça, olha aí, vai fazer frio, não vai? Está frio, não sei o quê. Você resolve, você já é maduro o suficiente. Eu gosto quando Jesus se levanta naquela tempestade em Mateus 8, e os discípulos o chamam,
ele repreende a tempestade, mas ele dá uma dura nos discípulos, como quem diz o seguinte: vocês podiam ter resolvido isso aí, cara, se vocês tivessem fé. Existem coisas, eu penso, que Deus deixou para a gente resolver, para a gente decidir, desde que esteja de acordo com a sua palavra, que a gente tenha paz. Então, mas tome hoje uma decisão de estar atento à voz de Deus, de estar atento à opinião de Deus. Como eu disse, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, por exemplo, se algo não é bom para você, você já pode entender. Se algo não é perfeito para você, se algo não é agradável, agora entenda uma coisa, às vezes é agradável para você, mas é horrível para todo mundo que está à sua volta. Você precisa também ter. Hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas esteja atento àquilo que Deus deseja falar.